E fato seja São Paulino, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora vamos vendo aí tudo que o craque Miller falou sobre o São Paulo, que venceu o Botafogo hoje por 1 a 0 com gol de Dineno e se prepara para o grande confronto contra a LDU pela Libertadores na quinta-feira. E quero que você deixe a sua opinião e deixe seu comentário aí. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Tem vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Se bora assistir o vídeo junto no final, você sabe, eu volto. A gente vai falar muito de São Paulo e Botafogo, de São Paulo e LDU. Muito pra gente debater aqui. Crédito de direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Segura um instante. Ô Miller, Rigoni me causou estranheza. Ele quando veio pela primeira vez no São Paulo, chegou fazendo gols e tal. E aí o Crespo agora nessa volta, com o aval do Crespo, ele volta pro São Paulo. E ele, desde que saiu do São Paulo, em 4 anos, fez apenas 7 gols. Me chamou muita atenção do que você viu hoje. E põe o lance pra gente, Fini. O lance do Rigoni já na reestreia, metendo a bola na trave. Faltou caixa, foi falta de sorte. O que aconteceu que essa bola bateu e beijou a trave, Miller? Foi a bola que é chata mesmo, não quis entrar. Porque ele pega a bola, tem um detalhe, Garrafa, ele pega a bola no campo de defesa. A força dele é velocidade em progressão, não explosão. Ele pega a bola no campo de defesa e dá um tapa. E chega na área, bate cruzado, certíssimo, e a bola por capricho não entrou, bateu na trave e voltou. Quer dizer, ele é um jogador muito forte e rápido. Com a confiança do treinador, isso que eu tô falando. Ele, com o Crespo, na primeira passagem dele, ele era artilheiro do São Paulo. Todo jogo ele fazia gol. Agora, Miller, eu não vou me furtar de fazer a pergunta pra você, não. Não é porque você é parceiro, porque você é amigo, porque você é campeão do mundo, né? Porque você tem um histórico maravilhoso, mas não vou me furtar de fazer a pergunta. Como é que o senhor conhece uma bola chata? Porque não existia bola chata pra você, Miller. Não, veja bem, na verdade, o Rigoni ali, ele errou o chute. E a bola tomou efeito. Ficou meio mascado, né, Xará? Esse efeito Sim. que fez ela bater na trave, entendeu? Mas ali eu acho que ele fez praticamente quase tudo certo. Não vai faltar oportunidade, porque o Rigoni, eu sempre gostei dele, né? Eu achei um absurdo ele sair do São Paulo, como saiu, porque ele estava jogando bem, ele era artilheiro do time. Mas que é estranho ele ter feito só 7 gols em Claro 4 que é. anos, é estranho. Ele fez 7 gols e 7 assistências. Mas tem o aval do treinador. Então, Não, já que tudo bem. temos um treinador aqui... Claro. Né? O aval é importante. Nós podemos observar o Luciano. É isso. O Luciano até outro dia estava quase querendo sair do São Paulo. mas, É Rafa, outro jogador. Pela coletiva do Crespo, esse aval não é tão aval assim, porque perguntaram pra ele qual que era a influência da chegada do Rigoni, a influência dele, e ele falou, nenhuma, eu sou igual um piloto de Fórmula 1, me dão um carro e eu tenho que pilotar da melhor forma possível. E outro detalhe, você pode ver, o Rigoni estreou hoje, o Tolói, eles entraram e jogaram bem. Por quê? Porque o time hoje tem uma cara. Tem uma identidade, o Guto sabe disso. Quando o time tem uma identidade, o jogador entra, não sente muito. Por quê? Porque o time já tem um estilo de jogo. Além de ter enfrentado, Xará, um Botafogo completamente perdido, né, cara? O que estão fazendo com o Botafogo ali, se eu fosse botafoguense, eu eu achei estaria... que o São Paulo... Jogou bem o São Paulo, assim, dentro da Eu achei que o realidade. São Paulo jogou bem. Mas o Botafogo tá horrível. Faltou aproveitar as oportunidades O São Paulo criadas. jogou melhor que o Botafogo. Claro. O Botafogo jogou muito mal. Agora eu vou fazer um parênteses aqui. Segura só um segundo a matéria da Libertadores do São Paulo. Porque é o seguinte, tô com um treinador competente e assim, não há nunca, você que acompanha meu trabalho sabe, não tem jornalista bom porque é brasileiro, jornalista bom porque é europeu, ou vice-versa, treinador bom porque é português e ruim porque é brasileiro. Não, treinador bom é bom porque ele é bom, independentemente de nacionalidade, não é? Independentemente em cada profissão. Não importa o país, estamos passando muito longe disso para deixar claro. Mas, por exemplo, o Ancelotti hoje, para mim, ele no segundo tempo, quando ele começou a mexer, ele se perdeu de uma tal maneira, ele encheu o time de atacantes, né? E deixou o time sem meio campo. O São Paulo não teve a capacidade de concluir com êxito as oportunidades que criou. Ô Guto, fosse hoje, na minha opinião, um treinador brasileiro, o que teriam batido no Ancelotti, depois de uma eliminação na Copa do Brasil, pro Vasco da Gama. E olha que já estão batendo, hein? Você não vai muito longe. Se fosse o Kleber no Santos, caía. Cláudio Xavier? O filho do técnico da seleção brasileira
que nunca havia sido técnico, é técnico do atual campeão da Copa Libertadores. É eliminado para o Vasco, onde o Botafogo era favorito na Copa do Brasil, e vem aqui e toma um passeio do São Paulo, dos reservas do São Paulo. E aí o pessoal dá aquela meio que, sei lá, não se fala muito. E qual é o histórico dele para assumir o campeão da Libertadores? Há uma diferenciação, talvez por parte das entidades, a regulamentação e até mesmo a própria imprensa, Guto? Eu acho que o mercado está dizendo isso, né? Os treinadores brasileiros, se quiserem trabalhar lá fora, na Europa principalmente, hoje estão dizendo que estão aceitando, desde que tenha 5 anos de experiência como treinador número 1 na primeira divisão do futebol brasileiro. Sim. Para dar equivalência. Quem vem de fora tem que ter equivalência. Claro. E aí? Reciprocidade. Reciprocidade. E aí? Mas Ele aí- tem 5 anos como primeiro treinador. Uma coisa é você ser o número 1. Outra coisa é você ser auxiliar. Claro. O número 1 tem responsabilidades que, como auxiliar, você não tem. E se paga muito caro, treinador brasileiro, para ter a licença pro da CBF. Não é barato, não. Bom, então é o seguinte. São Paulo, vocês já sentiram aí que vai chegar grandão. Quarta-feira tem São Paulo e LDU na altitude de Quito, na quinta-feira. E na quarta-feira é o Palmeiras. Quarta-feira, Palmeiras em Buenos Aires com o River. E na quinta-feira, na altitude de Quito, o São Paulo. E desafio você em casa, vou dar a cara a tapa. E aqui na bancada. Alguém aqui quer me chamar de maluco na minha tese de que o São Paulo pode, não estou dizendo que o São Paulo é finalista, o São Paulo pode ser finalista da Libertadores mais uma vez? Alguém acha que eu estou maluco? Vocês têm liberdade, alguém acha que eu estou falando uma insanidade? É difícil, mas que pode, ou não? Sim, até porque num confronto entre... Obrigado, Paulinho. Não, num confronto... Causou um silêncio ali que eu temi por algum momento. No confronto entre São Paulo e Palmeiras, é sempre um jogão. Você não dá para descartar uma vitória do São Paulo. Por mais que houve tantos investimentos nessa equipe do Palmeiras. Então eu creio que sim. Mas a LDU vai ser um time que vai engrossar uma barbaridade para o São Paulo. Aliás, não é fácil a vida do São Paulo. O Alex tem os números Os aqui. resultados Eu não peguei os dados aí. Na verdade, LDU e São Paulo se enfrentaram na história 6 vezes. 3 vitórias de cada um. Sendo que as 3 vitórias da LDU foram em Quito e as 3 vitórias do São Paulo foram no Morumbi. Então, O Guto só faz assim, ó. e só um detalhe que o Guto estava conversando comigo aqui fora do ar e que eu não sabia, confesso que eu não sabia. O estádio Casablanca, que é o estádio da LDU, ele fica a 300 metros a mais do que os 2.800 de altitude da cidade de Quito. Quer dizer, em vez de 2.800, são 3.100 metros de altitude. É quase uma La Paz. La Paz é 3.800, 3.600, sei lá. Não, é 3.600. 3.600, 500 metros a menos. Então já é uma altitude considerável. Porque a seleção brasileira, muitas vezes, quando enfrentou o Equador, lá em Quito, era no estádio olímpico, que fica mais abaixo. O estádio da LDU, que é o estádio Casablanca, fica 300 metros a mais. Então é muito mais difícil mesmo. E por isso que a LDU tem grandes resultados jogando em casa. Né? Ou seja, complicado para o São Paulo em termos de altitude. Olha a informação importante para você. 2.600 que eu joguei em Cochabamba já é difícil, imagina. Não é. 3.100, né? Aliás, sobre o tema... Mas o que fazer, Guto, para o São Paulo sair com um bom resultado de lá? Tem jogador que sente, tem jogador que não sente. É pessoa para pessoa, né? Individual, né? O rapaz era baixinho e rápido. Tipo sintético. Com qual time você foi lá, Guto? Com o Ceará. Ceará. Nós sentimos muito menos do que em Cochabamba, porque Cochabamba o gramado era pesado. E Cochabamba é mais baixo que La Paz. Desde o início do jogo, 2.600 metros, fazia muita tração, muita força. Meu time desabou. O Salazar, né, parece que ouviu o técnico Hernan Crespo, claro. Toda vez que tem brasileiro, recentemente tivemos a seleção brasileira, aí jogando, né, contra a seleção da Bolívia, eles foram para El Alto. Só para que você tenha uma ideia, La Paz está a 3.800 e o aeroporto em La Paz é no bairro lá, na cidade de El Alto. Né? Então dizem que o avião sai de Santa Cruz de la Sierra
Ele não desce, não aterriza em La Paz, ele estaciona, né? Santa Cruz e La Sierra, quase nível do mar. Ele sai, parece um foguete, o avião vem assim, ó. Pá, pá. Aí ele chega nos 3.800 e estaciona em El Alto. Foi lá que a seleção brasileira jogou, teve problemas e a informação importante que ninguém falou. Eu não vi isso e nem ninguém. E o Guto, que é o nosso convidado, traz essa informação. De 2.850 aproximadamente, vai para 3.100 mais ou menos. 3.100, né? O Salazar, o técnico Hernan Crespo, obviamente, deve ter sido perguntado sobre isso na entrevista coletiva. Me fale também se há uma preparação especial, assim como a seleção brasileira, que muitos clubes se utilizam, né? De ficar em Santa Cruz de La Sierra e ir para altitude, muito perto do jogo. Como é que você destaca essas informações e o próprio Crespo falando sobre a altitude, Salazar? Olha, Garrafa, o São Paulo teve que alterar o seu planejamento, a logística para essa partida, mas por uma obrigação. A ideia do São Paulo era viajar na terça-feira, agora terça-feira, para Guayaquil. Ficar em Guayaquil até o dia do jogo e partir para lá, para Quito, para o jogo contra a LDU. O problema é que o aeroporto de Guayaquil vai passar por uma reforma e não vai receber voos durante esse período, pelo menos durante essa semana. Com isso, o São Paulo teve que refazer a logística, vai direto para Quito, local da partida, e vai na quarta-feira mesmo, depois do treinamento. Ou seja, o São Paulo não fará nenhum treinamento no Equador. O São Paulo vai treinar aqui no Brasil até quarta-feira, acabou o treinamento, vai para o aeroporto, do aeroporto vai direto para Quito e já se prepara para o jogo de quinta-feira para abrir essas quartas de final da Copa Libertadores. E o Crespo não quer saber de ninguém dando desculpinha sobre a altitude, pelo menos por enquanto. Dá uma olhada. Sim, claro que é um pouco diferente, mas a ideia de jogo não vai mudar. A ideia de jogo é tentar de jugar un tipo de fútbol que la gente se identifica. Sabemos y no es que pensamos que no es importante la actitud. Mas acho que si la gente es precisa, esté en bola y tiene esa vontade que está demostrando até hoje, soy confiante, mas Copa Libertadores nunca sabe. Bom, tá aí o Hernan Crespo, Garrafa. Pelo menos... Aí, Garrafa, o Hernan Crespo, então, não quer saber de jogar todas as desculpas para cima da altitude, vai enfrentar a altitude, a LDU, quer trazer a vitória de lá, e é isso. Mas teve que mudar a programação por causa dessa reforma no aeroporto de Guayaquil. Então, Salazar, segura só um pouquinho, porque eu quero duas questões com o Guto. A primeira é... o papel do técnico minimizar, não pode ficar criando na coletiva, se eu estiver errado você me corrige, né? Vai ficar falando da altitude pro jogador, o jogador põe na cabeça e já vai lá, acaba sentindo o problema. Já chega com 3-0 então, contra. O discurso do Crespo é aceitável, né, gente? É isso mesmo, minimizar. Perfeito. Minimizar. Agora, o Salazar, a outra questão, reforce para mim. Então, em função desse problema em Guayaquil, nível do mar, o São Paulo vai na quarta pro jogo na quinta-feira. O São Paulo vai fazer uma programação diferente da seleção brasileira, de chegar algumas horas antes da partida. Dizem que quando você chega algumas horas antes, a sensibilidade do problema da altitude elevada, ela é menos sentida nos atletas. O São Paulo chegando na quarta-feira vai ficar mais de 24 horas lá. E quais são os efeitos? É isso, São Paulo vai na quarta-feira, então, faz uma programação, por exemplo, diferente da seleção brasileira? É isso, Garrafa. A gente já viu os clubes adotarem estratégias completamente diferentes, né? De chegar em cima da hora, acreditando que isso faria com que os jogadores sentissem menos os efeitos da altitude, ou então não, chegar antes para se adaptar. A verdade é que a gente escuta que isso é muito de jogador para jogador, não tem uma fórmula, né, mágica para resolver esse problema. O São Paulo tinha se planejado para ir para Guayaquil, treinar em Guayaquil, depois ir para Quito e jogar o jogo contra a LDU. E tudo isso teve que ser alterado. E aí foi realmente o São Paulo acabou sendo forçado a alterar essa programação por causa dessa reforma no aeroporto de Guayaquil. Portanto, o São Paulo não fará nenhum treinamento no Equador. Ele vai treinar até quarta-feira aqui no CCT da Barra Funda. Depois do treinamento da quarta-feira, viaja direto para Quito e já vai para o hotel para se preparar
parar e se concentrar para o jogo do dia seguinte, quinta-feira, lá a 3.600 metros acima do nível do mar, Garrafa. Então, antes de ouvir a bancada sobre essa decisão do São Paulo, e até para liberar o Salazar, tem que voltar aqui para a TV, depois vai para a Baixada Santista, o jogo já acabou um bom tempo. Como destaque final aí, Salazar, parabéns já de imediato pelo trabalho aí no estádio do Morumbi. Eu quero saber atualizações sobre Oscar e Lucas. Algum desses jogadores pode estar em campo já lá em Quito na quinta-feira? Ou só algum desses jogadores só no jogo da volta? Ferreirinha, como é que tá? Ferreirinha, Lucas e Oscar, Salazar como destaque final. Garrafa, o Ferreirinha é dúvida, mas a tendência é que ele fique à disposição para essa partida. Oscar e Lucas fora, pelo menos desse jogo de ida, eu estou até com algumas anotações das apurações aqui. O Oscar, ele já está no período de transição, lembrando que ele fez uma microcirurgia por causa de ter fraturado 3 vértebras da coluna, enfim. Ele está na fase de transição e deve voltar se o São Paulo chegar à semifinal da Libertadores. A tendência é o Oscar jogar na Libertadores só se o São Paulo passar pela LDU. Diferentemente do Lucas, ele não está na fase de transição, ainda está no departamento médico, passou por uma artroscopia no joelho e existe uma possibilidade do Lucas jogar a partida de volta. O São Paulo pega a LDU na quinta, depois no final de semana pega o Santos pelo Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro e aí na sequência recebe a LDU aqui. Existe a possibilidade do Lucas estar à disposição no jogo da volta, mas ainda é só uma possibilidade remota, vamos ter que aguardar, porque nem na transição o Lucas está ainda, Garrafa. E é isso, desse jeito o Crespo vai se preparando, a grande preocupação aqui foi com a lateral esquerda, porque esse era um problema que não existia até o jogo de hoje. Imagina enfrentar agora quartas de final de Libertadores, clássico no Brasileirão, com o menino da base, em tese, o terceiro reserva lá pelo lado esquerdo, porque os dois à frente dele acabaram sentindo aqui no Morumbi contra o Botafogo, Garrafa. Obrigado então, Salazar. Boa noite à nossa equipe aí no estádio do Morumbi. Vem pra cá, volta pra nossa TV Gazeta, o Thiago Salazar. Então, pra quinta-feira, não tem o Lucas, provavelmente não tem o Oscar, Ferreirinha é dúvida, problema na lateral esquerda. Sobre a lateral esquerda, o Enzo preocupa menos, porque foi um problema no tornozelo, e Paulo Sérgio e Miller estão aqui. O tornozelo, quando você não tem uma lesão grave, você ainda consegue dar um jeito, imobilizando, colocando uma botinha, de repente tomando uma infiltração, não é algo que num jogo decisivo faça com que o atleta fique fora da partida. A expectativa do Crespo é que ele jogue. Então, até a expectativa do Crespo é de que ele jogue por conta disso. Pergunta pro Rivelino na Copa de 70, com o tornozelo dele não jogou? Jogou. Então. Jogou. O tornozelo é diferente de joelho, de muscular, é diferente. Então, o tornozelo dá pra dizer que é uma boa notícia. Isso. Eu quero ouvir o Guto, pra gente seguir, porque tem muita coisa ainda no Mesa Redonda. Tem o outro lado do chaveamento, tem o Palmeiras avassalador na briga pelo Campeonato Brasileiro, de olho na Libertadores, preocupado com o River. Mas você disse que recentemente, não faz muito tempo, teve essa situação como treinador, com comissão técnica. A estratégia, são várias estratégias, não existe uma melhor, uma pior, se respeita a fisiologia de cada clube, cada um tem uma estratégia. Normalmente, quando você tem essa possibilidade, quais são as opções que você e sua comissão optam? Ir mais perto do horário do jogo ou até chegar um pouquinho antes? Não dá para chegar tanto tempo para adaptar. O São Paulo vai chegar com 24 horas de antecedência, Guto. Então, a gente não tem tanta experiência assim, né? A gente fez poucos jogos. O que a gente sabe é da experiência de amigos nossos, tal, e quando a gente foi, a gente também procurou tomar informações do que seria melhor. O programa de La Paz teve um efeito bom. Nós ficamos em Santa Cruz, viajamos no dia 4 horas antes do jogo. Chegamos 4 horas antes do jogo. Fizemos um jogo tranquilo. É o que tem sido padrão. Em Cochabamba nós chegamos um dia antes. Era 2.600. Tivemos dificuldade. Aí a dúvida se a dificuldade foi pelo gramado pesado ou foi um dia antes. Enfim. O Garrafa, pode chegar um dia antes, pode chegar 3 horas antes, pode chegar uma semana antes, pode chegar um século antes, vai sentir. Não tem jeito. Não tem jeito, ó. O jogador corre errado lá, corre no gelo, esquece, meu. Não dá. É de jogador para jogador, mas a maioria sente.
Finalmente o nosso tricolor voltou a atuar e uma boa atuação contra o Botafogo, né? Assim, sinceramente ficou barato. São Paulo colocou bola na trave, teve gol impedido, teve chances de ampliar o marcador. Um bom jogo do São Paulo. Claramente o time evolui a cada semana que passa, a cada tempo de treinamento. É totalmente diferente, né? O São Paulo do Zubeldia tinha data FIFA, tinha semana livre, o São Paulo parece que piorava. O São Paulo do Crespo é totalmente diferente. O São Paulo é um time que treina e melhora, você vê saída de bola, você vê inversão, você vê muita coisa interessante. Alguns podem dizer, mas o Botafogo tá uma draga, mas o Botafogo isso. O time Botafogo é um bom time de futebol. E o São Paulo conseguiu neutralizar o Botafogo ofensivamente. Defensivamente o São Paulo foi muito seguro. E ofensivamente o São Paulo produziu para mais. 1-0 ficou extremamente barato. Ficou muito barato o Botafogo. Era jogo de 2-3-0. Isso nos dá confiança para quinta-feira. Não significa que vai ser um jogo fácil. Muito pelo contrário. Eu acho que vai ser um jogo extremamente apelativo, chato, cansativo, mentalmente e fisicamente. Mas acho que o São Paulo, jogando o que vem jogando, tem capacidade de vir de lá com um bom resultado. Quem sabe até com uma vitória. Eu, se fosse para apostar, apostaria no empate. 0-0, 1-1. Acho que o São Paulo marca gol lá. Mas a cada jogo você vê a evolução do São Paulo e isso me dá confiança que esse São Paulo pode jogar e bater a LDU lá. Pode jogar e fazer frente à LDU lá. É um São Paulo que a cada jogo demonstra um futebol interessante. Demonstra algo legal. A torcida... eu não sei se vocês são assim, mas a cada jogo que passa, dá mais gosto ver o São Paulo jogar. São Paulo joga um futebol mais interessante de se ver. Mais bonito. Se você quiser utilizar outro termo. E isso é mérito do Crespo. O Crespo tá fazendo esse time jogar um futebol interessante. Você tem a chegada do Tolói. Você tem o Mailton que não jogou. Você tem o Rigoni que entrou bem hoje. Bom jogo do Rigoni. Achei que ele entrou bem. O Dineno desencantando. O Tapia fez um bom jogo também. É o São Paulo. Jogadores tendo confiança. O técnico tendo confiança. O time, como time, é que eu tô falando como time, demonstrando coisas boas coletivamente. Cara, isso significa que o São Paulo vai ganhar alguma coisa? Não. Porque o time tem limitações. O time do São Paulo tem limitações. Mas com o Crespo, claramente o time vem jogando bem. O time vem se superando. O time vem efetuando um futebol interessante. E isso é bom. Pro time e pro torcedor. Eu não sei vocês, mas o torcedor pode até se ver representado quando você tem um time extremamente aguerrido, os caras, se matam dentro de campo, e carrinho e tudo. Mas tem um time que joga futebol, é legal. Tem um time que tem triangulação, tem saída de bola, os gols são bem feitos, Cara, isso não tem preço. Os gols não surgem do acaso, que é trabalho. Que a bola é trabalhada, que tem inversão de bola, tem lançamento nas costas da defesa, tem drible, você envolve a defesa adversária. Cara, isso não tem preço. Futebol, cara. É muito bom ver o São Paulo jogando futebol. Muito bom. E quinta-feira vai ser um puta teste pra esse time. Quinta-feira o São Paulo vai ter um teste pra ver em que nível esse time tá. O São Paulo teve alguns testes, Botafogo, o próprio Cruzeiro lá no Mineirão, que o São Paulo jogou muito bem, o Atlético Nacional, São Paulo teve bons testes. E agora vai ter mais um grande teste
que é o jogo contra a LDU lá na altitude. Um jogo que, ao meu ver, vai ser difícil, mas que o São Paulo pode vir de lá com um bom resultado. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!